Oi, Raul. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Obrigada por aceitar o convite. De nada? Muito obrigada. Eu vou me apresentar e depois a live é tua, tá, Raul? Ah, Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane Biasus, sou educadora especial, psicopedagoga clínica e trabalho com autismo. Hoje sou idealizadora e criadora do Roda de Conversa de Autismo, tá? A gente tem um canal lá no YouTube e que hoje já tem vídeo novo, né? E hoje eu convidei o Raul, né, para falar um pouquinho pra gente. Então, Raul, a live é tua, vai, te apresenta, né? Talvez vão surgir algumas perguntas e aí eu vou te perguntar. A gente vai conversar, Raul. É eu e você aqui, tá? obrigado. Vai, vai lá, Raul. Vai lá, bom dia a todos. Como já foi falado, meu nome é Raul Costa, tenho 25 anos e possuo o diagnóstico do transtorno do espectro autista desde os 3 anos de idade. E estou aqui para relatar minhas experiências de vida e demonstrar para vocês como o autista pode sim ter vida normal. Que isso sirva de exemplo para quem está assistindo, pais, educadores, e qualquer pessoa que conheça um autista, assim, que sirva de exemplos para muitos, assim, para ver como o autista pode ter vida normal e que saibam quais os tratamentos, quais as intervenções devem ser feitas. E eu nasci e me criei aqui em Santa Maria, embora tenha morado dos 3 aos 6 anos em Porto Alegre, quando a minha mãe foi fazer doutorado lá. Ela é professora de Química na FCM desde 91 e tem doutorado em Engenharia pela URGS, formado em Química e Licenciatura. Meu pai é formado em Física também pela URGS e doutor em Física na matéria condensada também pela URGS. E foi docente da FCM de 79 não, de 83 a 2019, 36 anos. E eu tenho uma forte ligação capital gaúcha, porque minha irmã e minha sobrinha moram lá, e tenho bastante parentes lá também. Minha família paterna, a maior parte de Porto Alegre. Meus avós Ah, paternos também. tu não é filho único, tu tem uma irmã Tenho uma irmã, isso. velha. Mais velha, 9 anos mais velha. Ah, tá. E eu vou seguindo para Porto Alegre, seja para competir na natação, que minhas especialidades são borboleta e peito, já eu me inscrevo nessas provas. E vou nas mesmas competições que meu pai. Meu pai é da categoria de 60 a 64 anos e eu sou da 25 Uhum, 29, Master A. E uhum. eu vou lá competir na mesma competição que meu pai, embora por categorias diferentes. E eu morei em Porto Alegre, nasci em 94, dezembro de 94, e morei em Porto Alegre de 98 a 2001. Fiz boa parte da pré-escola lá. E, E, e terminei no Colégio Marista Santa Maria em 2001, aqui em Santa Maria. E também vou, vou seguindo a Porto Alegre para assistir os jogos do Grêmio, meu time do coração. E na Copa do Brasil 2016, eu fui em 3 dos 4 jogos contra o Palmeiras, pelas quartas de final, fui contra o Cruzeiro e na final contra o Atlético Mineiro eu fui nesses 3 jogos. E na Libertadores 2017 eu fui contra o Botafogo pelas quartas de finais, contra o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais e contra o Lanús na final. Eu sou sócio há 4 anos e também, e detalhe que eu vou sozinho para assistir os jogos. E também, vai eu sozinho, mas vai numa excursão. vou numa excursão, mas vou sozinho, compro ingresso sozinho pela internet. Eu mesmo vou lá Oh, e faço as coisas. E já oh, que sei legal. me orientar, já sei onde está o ônibus para voltar e tudo.
Como é que tu te orienta? Como é que tu te organiza Eu para te pego um orientar? ponto de referência. Eu pego um ponto de referência onde está estacionado o ônibus, daí eu vou em direção a ele. Daí eu reconheço a placa do ônibus e entro. Tá. Raul, caso o ônibus não estivesse lá, como tu iria fazer, entendeu? Como tu agiria se tu viu essa referência e não tivesse lá? Como tu ia reagir? Como tu reage Eu quando tenho acontece? contato do. Eu sempre pego o contato do cara do chefe da excursão. Ai, legal. Daí tu liga. Ligo, é. Tá. Raul, tu treina onde? Aqui No em Clube Santa 2 Maria. aqui em Santa Maria. Mas represento o Clube Caixeiros, viajantes de Porto Alegre. Desde Hum. 2018. E tu tem amigos, Raul, aqui que competem contigo ou é de lá de Porto Alegre, teus amigos? A maioria são de Porto Alegre, mas tem alguns que competem aqui também. Uhum. E na faculdade? Porque tu tá na faculdade, né? Na faculdade, isso, o 7º semestre do curso de Educação Física do FSM, me formando ao final do ano agora. Nunca rodei nenhuma disciplina, tô prestes a me formar ao final do ano e ninguém precisou estudar até agora. Ninguém precisou mandar estudar como era na Física Médica. Eu estudei por minha conta própria e passei em tudo até agora e com louvor. Estou prestes a me Tá, formar agora no final do ano, 4 anos regular. na física médica, tu fez quanto tempo? Fiz 3 anos e meio, 4 anos, mas eu tava tomando um pau. É. Porque eu não gostava daquilo, não me interessava pela matéria. Daí E quem é? Ah, eu me dei conta que a gente tem que fazer o que gosta. Eu precisei no dia dessa experiência para eu descobrir do que eu gosto realmente. Na verdade, eu sempre soube que queria isso, mas não fiz educação física antes por causa desse preconceito na sociedade que criou-se que educador físico ganha pouco. hum. Mas E eu, agora, mas eu amadureci e vi que a gente tinha que fazer o que gosta. e o que tu vai fazer depois de formado? Vou completar a formação com bacharel e Uhum. depois fazer um mestrado para ser professor titular no IFE. Ah, E legal. também ter 2 empregos, um no clube academia e outro numa instituição de ensino. Sim. Tá. E o Raul, hoje, e quando tu descobriu o diagnóstico, como é que foi? Aos 3 anos de idade, meus pais foram em psiquiatra, psicólogo, Uhum. e descobriram desde criança, desde os 3 anos de idade, quando Tá, morava em Porto Alegre. Tá vindo uma tá. pergunta aqui no chat aqui da Angélica Ah, Mendes, como ah, estão tendo estudos agora na pandemia? Está tá. sendo tudo online. Já tem 2 disciplinas que já tem uma definição, que é o seguinte, que docência orientada estamos quase finalizando o conteúdo, embora não tenha contato com o EJA, no caso. Faltou isso no fim, mas vai ser concluída a disciplina por atividade avaliativa e por uma atividade no Moodle. Vai ser concluída a disciplina dessa forma, falta pouco. Aham. E outra disciplina que tem uma definição, que recém começou, foi Prática Educativa 1. Essa vai até outubro. Uhum. E já tem o cronograma completo. Eu já adiantei. A sorte dessas 2 disciplinas, a gente tinha as tarefas bastante adiantadas. Eu mesmo me Aham. dediquei, fui lá e fiz e enviei para o professor. Ah, E legal. também uh, eu. E a única Assim, ó. disciplina das 6 que estão abertas, das 6 Uhum. que estavam informando no começo do ano, agora depois de passar esse semestre vão voltar só 3, é Uhum. estágio supervisionado, porque o resto já tem toda uma definição. O resto dá para fazer ou dá para fazer online ou já tem uma definição. Então, a única que falta uma definição é a questão do estágio, que essa está Uhum. indefinida ainda. Eu particularmente vou acatar a decisão, seja ela qual for. Estou disposto a Tenho, isso. ó, tem alguém convidando tu lá para em Porto Alegre, o Juliano, ele é um educador físico que trabalha com autista. Ele tem Sim. uma clínica chamada Jim, e ele tá te convidando para ir lá, ó, fazer daqui a pouco o estágio, pode fazer o estágio lá com ele. Mas eu estágio em escola, daí seria. Não, ele trabalha numa clínica. Tu tem que estagiar numa escola? Sim, por estágio supervisionado 3 no Ah, caso. Que eu já dei aula para o ensino médio no Otão, aham. dei aula no
nos anos finais no Miguel Beltrame, e agora ia dar aula dos anos iniciais no Dom Luiz Vitor Sartori, mas aí ficou parado por causa da pandemia. E me conta, como foi essas aulas? Como foi? Porque a gente sabe que a pessoa que tem o autismo, ela tem um pouco de dificuldade em relação à interação social, né? Algumas pessoas. Sim. Como foi para ti dar aula? Da aula? Como é que foi a tua interação? No começo eu estava meio assustado, assim, mas depois, com o tempo, fui me soltando, fui conseguindo dar aula, assim, aula natural para... No segundo estágio eu estava mais solto, dando aula natural. Que legal, Mas, parabéns. mas o que me fez eu perder a timidez foi em 2012, quando eu entrei para dança de salão. Eu comecei meio tímido lá, mas em 2013 comecei a me soltar e tudo, mas porque eu tinha uma fonte de estresse, que era o colégio. Daí se chegava que eu fazia ficar meio triste, abalado, tímido lá na dança. Mas aí depois que eu terminei o colégio, eu comecei a me soltar mais na dança. Daí a dança de salão fez com que eu me soltasse mais nos lugares, soubesse como estar em eventos sociais. Fui convidado para festas, para boates, para essas coisas assim. E também e também tive com quem sair, sempre encontro algum conhecido, mais que vá sozinho, sempre encontro algum amigo conhecido nos lugares que eu vou, da dança, claro, porque eu fiz 4 anos de salão com o Fernando Serpa, e isso me fez com que eu me soltasse mais, assim, perdesse a timidez perante os lugares sociais. Ai, legal. Vamos voltar lá, que aí teus pais aos 3 anos descobriram, né? E tu, quando descobriu o que era? Na verdade, eu sempre soube que tinha alguma diferença com relação aos outros meninos da minha idade. Sabia que não era como eles, que era alguma coisa comportamental, mas eu não sabia o que era. Mas eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente. Eu me deparei com a primeira vez, foi em 2010, no caso. E aí, só que eu não queria aceitar isso, eu tinha resistência a aceitar isso, porque eu tinha horror da palavra autista, porque eu me via como incapaz e tudo. E também, mas em 2016, assim, eu passei a aceitar mais esse diagnóstico aos 21 anos. E como tu descobriu? Tu leu ou alguém te contou? Eu lembro que eu fui na tua casa, né, também. Sim, eu li. Eu li nos lugares e vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças e fui lá e vi que podia, assim, ter vida normal. Tanto é que eu já estava fazendo coisas assim. Depois, a partir de 2013, quando ingressei para Física Médica na dança de salão, comecei a fazer amizades novas, depois que terminei o colégio. E passei a ter uma vida normal, entre aspas. Claro, a estrutura cerebral sempre vai ser a mesma. Só que eu consegui interagir de uma forma melhor com as pessoas, pois eu fui bem treinado para isso. E essas melhoras devem-se, sim, à intervenção da Fabi Ângelo, no caso, psicóloga 2010-2019, da Cristiane Ribas Garcia, que acertou minha medicação, minha psiquiatra, e a outra foi o Diogo, que me treinou, que treinou mais o meu comportamento para lugares sociais. Mandando falar baixo em lugares e tudo, não falar tão alto, não ficar gesticulando. E daí ele me ensinou algumas coisas para ser aceito. 3 profissionais maravilhosos, que eu amo, fazem um trabalho lindo, né? A Cristiane, que é psiquiatra, a Fabi Ângelo, que é psicóloga, e o Diogo, que é psicólogo. Hoje tu só está com o Diogo, né? Sim. E com a Cristiane, né? Que acaba administrando a tua medicação. Isso. Que bom. Me conta um pouco em relação à faculdade, tá? Lá da educação física. Os teus colegas, como é que sempre souberam do teu diagnóstico ou tu foi contando? Como é que foi? Eu fui contando com o tempo. Tá. Fui contando com o tempo, assim, não fui assim, falando logo de cara, mas fui falando assim com o tempo, assim, com meus colegas que eram autistas, porque no começo eu me sentia confortável, com todos os lugares, assim, a gente se sente meio travado, assim, no caso, para
para começar assim uma conversa. Mas depois eu fui me sentindo à vontade, graças aos profissionais, e também eu vi que os colegas não têm nenhum preconceito com relação a isso, me aceitam de boas ali, tranquilo. Problema, assim como meus colegas, igual eu tive no colégio, nunca tive com ninguém, tanto na física médica quanto na educação física. Problema mesmo, nunca tive com ninguém. Uhum. Qual hoje é a tua maior dificuldade, Raul? Que tu sente É que lidar tu com ainda... ansiedade. Ansiedade, é. Ansiedade, E é. aí, o que tu faz aí? Quais são as estratégias que tu acaba fazendo hoje? Porque tem Hoje, muita... É. hoje com as medicações eu estou bem menos ansioso que antes, mas antigamente, o que eu ia fazer? Eu ia na cozinha e comia um pouco, tomava um copo d'água, essas coisas, eu tomava um Uhum, copo de suco. É esse mesmo meu mecanismo para me defender da ansiedade. uhum. Tá. E namorada? Tá namorando agora? Que Não, eu tô lembro que solteiro tu por tava... enquanto. Mas já tive Eu duas lembro... namoradas, já tive duas. Uma uma em 2015, 2016 e outra foi de 2018 a 2019, de dezembro de 2018 a julho de 2019. Esse foi o que mais durou, 7 meses. Uhum. Raul, Havia deixa eu uma te perguntar. pergunta Oi. aqui no chat. Raul e Hum. Fábio, sabia que no autismo existe uma rigidez na flexibilidade cognitiva? Tu atribui essa melhora com os exercícios físicos, esporte e educação física? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso... Porque produz endorfina no cérebro, produz serotonina, que são substâncias que liberam a atividade de prazer, prazerosa, assim, reduz o estresse e a ansiedade. E, Uhum. bem como a Angélica Mendes perguntou, a natação te ajuda na ansiedade? Sim, ajuda a reduzir a ansiedade, pois eu fico bem mais tranquilo depois que nado, solto uma endorfina, uma serotonina, uma dopamina, e são substâncias que liberam, assim, antiestressantes que me deixam bem Uhum. menos ansioso. Uhum. O caminhar de um lado para o outro, Raul, quando tu tá ansioso, isso te acalma? Sim, sim, É? Te é, acalma? sim. Tá. É isso que eu queria saber também, se te acalma essa coisa do caminhar. Se tu pudesse, assim, ó, falar sobre essa tua trajetória, né? Hoje, qual é a tua maior alegria, assim, dessa trajetória toda que tu tá tendo, né? Qual é a tua maior alegria, assim? Superação, o que tu pode nos dizer? Agora vamos direto ao ponto que é a minha vida, como tu falou agora aqui. Que quando fui diagnosticado com transtorno de espectro autista aos 3 anos de idade, isso Uhum, causou muito medo nos meus pais, que eu sequer começasse a vida escolar. Eu tinha muita dificuldade de ter no colégio, estava no meu cantinho, isolado, na pré-escola, e uhum, terminei a pré-escola em 2001 no Colégio Maria de Santa Maria, logo depois que a gente voltou de Porto Alegre. Em uhum, 2002, eu iniciei minha vida escolar no Objetivo Júnior, aqui em Santa uhum, Maria, e lá até 2006, até a quinta série. uhum. E foi uma vida escolar muito conturbada e marcada por bullying. Em 2006 eu saí de lá brigado e desgastado tanto com os colegas quanto com a direção. E, e Mas por que que tu saiu desgastado? O que foi acontecia? porque o problema não era eu queria interagir com meus colegas, o problema eram os outros, que eu que faziam bullying comigo por eu possuir um comportamento dito não normal, assim, dito porque eu ficava olhando fixamente, essas coisas assim, ou porque Uhum, eu tinha uma estereotipia, os meus colegas não sabiam, me faltava conhecimento sobre autismo para eles. uhum. E a direção também não era, eles eram mais telefonistas do que conhecer o assunto. Então, Telefonista por quê? Porque estavam chamando a tua mãe? meus pais, É. eles não entendiam muito do assunto, sabiam como contornar os problemas. Em 2017, eu mudei para o Centenário. Uhum. E aí? Eu fiz a sexta série. Parecia que eu finalmente. Foi ali onde eu terminei o colégio, 2012. Uhum. E parecia que as coisas iam andar. Porque eu não falei antes, mas uma coisa que eu saí desgastado com a direção e com os colegas foi porque Uhum. de agosto de 2006 a dezembro, eu estudei em regime especial de avaliação no Colégio Objetivo Júnior.
em 2007, quando comecei, eu tive alguns problemas com os colegas lá e tudo. Por não possuir um comportamento normal, não fui compreendido e estudei separado de novo deles de março até julho. Uhum. Até agosto, perdão. E Raul, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu assiste as séries na televisão de autismo? de vez em quando. E o que que tu acha? Acho que falta compreensão para as pessoas a respeito do assunto e estou aqui assim para conscientizar as pessoas a respeito do assunto para ver como o autista pode ser devido normal e se superar. Mas tu acha, quando tu assiste as séries, tu acha que aquilo é real ou não? Assim, o que que tu acha? Estou te Em perguntando. algumas situações me identificava bastante no passado, agora hoje não mais quase nada. Porque hoje em dia quem conversa comigo pessoalmente, assim, nas boates, nos lugares que eu vou, as pessoas dizem assim, ah, mas ele não parece autista, ele não parece, ele parece normal. Dizem que não parece que eu tenho nada. Porque, mas isso se deve também a muitas intervenções. Também esse parecer normal parece deve a muitas intervenções, muitos treinamentos tá por trás disso. Mas tu acha que as séries que aparecem é bem aquilo ali? O autista é bem aquilo? Eu acredito que a mídia é muito sensacionalista. Eu acredito que não é tudo aquilo, mas acho que uma boa intervenção de psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, essas coisas assim, acredito que uma boa intervenção não faz que não seja tudo aquilo que está na mídia, porque a mídia é muito nacionalista com qualquer assunto. Tá. Continua. E daí tu terminou o colégio, né? Conseguiu, legal. E aí tu foi fazer vestibular. Tu fez vestibular como aluno especial? Como é que foi o vestibular? Não, tenho na ampla concorrência, primeiramente. Eu não tinha lei brasileira de inclusão na época, em 2012. Foi aprovado em 2015. E daí tu fez... Fiz para engenharia de controle e automação na FSM e para física médica na Unifra, passei em física médica na Unifra, por 3 anos e meio, 4 anos, e não me identifiquei com a profissão. E outra coisa, e vou te falar, e o que me salvou o período escolar foi descoberto o talento para natação, que eu até 2007 eu fazia futsal. E aí, no final do ano comecei a me dedicar para natação e sou atleta da Federação Gaúcha desde 2008. Na primeira competição eu já pontuei para a minha equipe das 8, tirei o 6º lugar no 50 metros nado peito, lá entre 24 inscritos. E depois, em 2009, tirei minha primeira medalha em nível estadual de bronze. Em 2010, tirei meus 2 primeiros ouros estaduais no nado peito. E aí... Mas aí em 2010, assim, eu sofria muito bullying na escola, eu tinha uma relação desgastada com os colegas, isso fez com que eu parasse de treinar, me desmotivasse, e também em 2011, depois que eu me dei conta dos comportamentos que eu devia ter, eu mesmo, daí passei a ter comportamentos mais coerentes até terminar o colégio, porém a relação com os colegas se desgastou, e já estava desgastada desde ali, então eu decidi, depois que eu terminei o colégio, outra coisa que me transformou na vida social foi a dança de salão. Porque a dança me fez... Ah, tem uma pergunta aqui no chat. Faço exercício físico desde... Só eu aprendi a nadar com 6, 7 anos. Mas eu comecei a competir para valer com 13, em 2008. E fazia futsal desde pequeno. Fiz judô também em 2013. Há 17 anos atrás. Eu fiz judô também. Sempre pratiquei esportes. E a dança de salão me fez assim... Quem te orientou a dança de salão? Quem disse para te fazer a dança de salão? 2 pessoas, a Fabi Ângelo e a minha mãe. As duas disseram. E aí eu me soltar mais. Daí eu passei pro Corujão, pro Lanterna Verde, pro Aruna, com os meus amigos, sempre encontro lá. Para quem não sabe, o Corujão, Lanterna Verde, o Aruna são boates, são casas noturnas aqui da cidade de Santa Maria, tá? E meus colegas passaram a me convidar para ir juntos.
junções nas casas dos meus amigos para comemorar aniversários, sempre fui convidado. E em 2014, eu fui comemorar meu aniversário aqui na casa da minha avó, onde eu estou hoje. Eu juntei 18 pessoas aqui. Em 2015 foi o auge da minha vida social, que eu juntei 26 pessoas num apartamento. Ah, legal! Que legal. Eram todos colegas da onde? Dança e faculdade. Dança e faculdade. Que legal. Sim. Ó, estão falando, esses são mais antigos do que eu, a Fernanda. Uhum. E aí, Raul? Raul, hoje tu vive com teus pais, é isso? Hoje vivo com meus pais, mas eu estou com um projeto para o futuro. Porque essa pandemia, querendo ou não, me fez várias coisas. Assim, fez eu controlar os gastos, por exemplo. Tudo bem que eu não estou gastando, não estou saindo de casa, não estou gastando. Mas eu juntei um bom dinheiro na minha poupança, assim, e eu estou juntando para o futuro, para comprar minha casa e ser independente dos meus pais. Minha meta, o dinheiro que for juntar de formatura, de aniversário, premiações por mês, é comprar uma casa e ser independente e ter meu emprego. Minha meta, meu grande objetivo é esse. Tu já lava roupa, tu cozinha, tu arruma a tua cama, como é que é a tua independência? Eu arrumei minha cama agora de manhã, como tá aqui. Ah, legal! E também, eu arrumo minha cama todos os dias da manhã, e todos os dias de manhã eu arrumo minha cama, e também eu ajudo minha mãe na cozinha, descasco as batatas, descasco a cenoura. Às vezes, tu gosta de cozinhar? Gosto, às vezes faço uns bife também, faço churrasco. Às vezes E às vezes eu também. E é isso, basicamente. Eu ajudo nas tarefas domésticas. Meus pais têm me ajudado a limpar os banheiros, lavar a louça, essas coisas. Sim, eu tô te perguntando isso porque tu vai morar sozinho, né? E daí, na verdade, tu vai ter que fazer isso tudo sozinho, né? Sim, isso também, e também controlar meus gastos. Eu agora estou administrando melhor meu dinheiro agora. Mesmo depois que acabar a pandemia, eu não vou gastar tudo que eu tenho ao mês. Eu sempre guardar um pouco na poupança para ter dinheiro para comprar minha casa futuramente. Sim, legal. Muito legal. Você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, Raul? Mensagem final para os que estão nos assistindo, que 2020 vai ser o ano que não só vai ficar marcado pela minha formatura. Ó, estão perguntando na fase das festinhas, como você lidou com preconceito? Teve preconceito? Às vezes, nem sempre. É que depende do dia que tu tá mais ansioso, tá mais isso, tá mais aquilo. Daí, às vezes, o olhar fixo para as outras pessoas, às vezes, isso é como as pessoas não conhecem o autismo, às vezes soa mal, às vezes. Mas eu lidei numa boa, não me às vezes eu não me estressei e tudo. Mas tem dias que eu chegava na festa assim e como tava de boa, sem expectativa, não ficava olhando fixo para ninguém, eu ia lá e sempre olhava a gente dançava, me divertia e tudo. E com relação ao preconceito, isso quando eu não estava em resumo, quando eu estava ansioso, tinha preconceito, as pessoas me olhavam com um olhar de aprovação, mas quando eu estava sem ansiedade, de boas, light, assim, isso não ocorria, ninguém notava que eu tinha nada quando eu estava de boas. Raul, tu tem seletividade alimentar? Tem coisas que tu não gostava de comer? Eu aprendi a gostar de ovo. Eu aprendi, porque quando eu era pequeno eu não gostava de ovo, porque eu não gostava do gosto do alimento. Mas depois eu fui vendo que sim, que seria bom para atleta, para melhorar o desempenho, e fui comendo assim, ovo e tudo. Fui aprendendo a gostar de ovo. A única coisa que eu não como até hoje é presunto, ketchup, mostarda e maionese. O resto tudo eu como. Como de tudo. Por que tu não come essas coisas? O que tu não gosta do gosto? Eu não gosto do gosto. O gosto.
Mas o visual, tudo tranquilo, assim, quando tu Tudo olha... tranquilo. Tudo É, tranquilo. E eu não como... E, no mais, e ultimamente eu tenho tomado leite só sem lactose, ultimamente. Porque eu vi uma uhum, matéria na internet que autistas têm intolerância à lactose. Meu pai tem, por exemplo, não é autista, mas tem uhum, intolerância à lactose. Daí minha uhum, avó tem tomado só sem lactose ultimamente. E eu resolvi entrar junto também. tá. Uma menina que a recém está descobrindo que é autista, tá? Ela fez uma pergunta: quando tu tem interesse muito restrito, como tu faz para iniciar uma interação com outras pessoas? Como assim, como tu fazia para iniciar uma interação? Porque eu sei que é uma dificuldade de vocês iniciar essa interação, né? Como tu fazia? Com homem é mais tranquilo para mim, porque como eu sou heterossexual, eu me sinto mais atraído por mulher do que por homem. Com homem eu fico bem mais tranquilo, assim, eu relaxo, eu fico. Não é problema nenhum iniciar uma interação com o homem, porque eu não tenho, como eu não tenho atração por ele, sinto mais a vontade Uhum, por homem, com homem vai interagir do que com mulher. E já o homem tem mais assuntos em comum que eu, como uhum. futebol, como esportes em si e tudo. E E, mulher, e, como é que tu chega? pois é, eu fico mais nervoso na hora Uhum. de interagir com mulher. Mas no fim, às vezes eu tô numa boate, às vezes eu vejo assim se ela tá olhando para mim, tudo, se ela tá dando sinal verde, sinal vermelho, e eu vou lá ou Uhum, tiro para dançar ou não, dependendo se ela tá uhum, olhando para mim ou não. aham. E como que tu fala? Tu chega dando, tu fala, dá oi, tu vai conversando ou já diz, vamos dançar? Eu aprendi na dança de salão com os Hum, professores né, a chegar dando a mão para ela para dançar, que assim, o aham, que mais pega, né, jeito no caso, uhum, para não recusar o convite. A maior chance é isso. Porque se eu chegar dizendo assim, quer dançar comigo, uhum, o convite verbal vai ser recusado, tem mais chance de ser recusado, gestual não. uhum. Muito bem. Me diz uma coisa, quando tu tinha algum interesse restrito, assim, tu tinha um hiperfoco, alguma coisa? Meu curso foi baseado, que eu escolhi, minha profissão foi baseada nisso, no, no, no meu hiperfoco, foi a área esportiva, esportes. Eu sempre assisti Copa do Mundo, Olimpíada, e tudo. E se a pessoa não quer falar sobre isso, como tu faz? Eu busco outro assunto, porque na quarentena tenho lido bastante livros, tenho assistido filmes, tenho adquirido Uhum, mais cultura para ter assunto para falar com as pessoas. uhum, tá. Então tá, vamos lá, deixa tua mensagem pra gente. Ah, mas tá vindo uma pergunta aqui no chat, em relação às namoradas, como foi? Como É, foi? foi o seguinte, eu conheci elas, ou no aplicativo, a primeira delas, e a segunda foi pessoalmente, na piscina. Mas, com o tempo, a relação no começo foi boa. A relação no começo foi boa para mim. Mas o que eu aprendi com relacionamentos anteriores foi que o amor verdadeiro está no inesperado, não no desesperado. Que a gente tem que. E que a gente. Eu aprendi a deixar acontecer naturalmente isso. Se for analisar hoje em dia, eu gosto de ser solteiro, assim, porque tô dando mais valor à minha liberdade, tô dando mais Uhum. valor às coisas boas da época de ser solteiro e também porque quando eu estava namorando na época, eu tinha perdido a liberdade até ir nos jogos do Grêmio, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque minha namorada tinha medo que eu fosse ficar com alguém lá no jogo, sendo que eu só ia lá para torcer. Então ela te tirou os A jogos por um liberdade. tempo, Raul? E eu não estava nem mais vendo os amigos, para ter uma ideia. Isso te incomodou. Me incomodou, foi isso. É, e Nas daí, duas vezes foi assim. Nas duas vezes foi assim. é, Era falta de liberdade. Foi isso que me fez terminar as relações. A falta de liberdade. O que eu busco numa relação é alguém que seja parceiro para fazer os mesmos problemas que eu. É isso. uhum.
Isso. Claro, todo mundo busca isso, na verdade, né, Raul? Que Ah, bom que tu conseguiu expressar, né, o teu sentimento e esse incômodo que tu tinha de tirar a liberdade, que tu conseguiu, na verdade, mostrar que não era o que tu queria, né? sim, com certeza. E outra coisa que eu aprendia dos relacionamentos anteriores, que antes de começar a namorar logo de cara, tu tem que conhecer melhor a pessoa para ver se Uhum. é isso que eu quero ou não. Uhum. É isso aí. Então tá, Raul, tu quer deixar uma mensagem para o pessoal? Eu queria agradecer a todo mundo que hoje às 11 da manhã de um sábado, né, frio, aqui nos assistindo. Raul, tão bom conversar contigo, né? Tão bom assim ver, porque as pessoas acabam só falando das dificuldades dos autistas, né? Olha que linda, tua mãe tá aqui. Que É, lindo. Parabéns, Cristiane. Parabéns. Eu sei que não foi fácil, né? A gente está falando das coisas legais aqui, mas a gente sabe que muita coisa não foi legal, né, Raul? Teve bastante dificuldade para até chegar. mas foi na vida escolar as maiores dificuldades. Depois que eu terminei a vida escolar, fiquei bem melhor. É. Depois que terminei o colégio, fiquei bem mais de boas. A minha vida social melhorou e muito depois que terminei o colégio. Mas ver que na época do Uhum, colégio o problema não era eu, porque eu queria interagir, o problema eram os outros, que não sabiam lidar comigo por possuir uhum. um jeito diferente de ser. Então que a gente lute, né, para que na época escolar, né, os autistas não tenham essa dificuldade. Mas ainda assim, E, para ter uma ideia, quando eu saí com uns 3 anos de idade lá, eu tinha 3 anos de idade, meus pais tinham medo que eu nem começasse a vida escolar. E esse ano, no final do ano, tô terminando meu ensino superior. E vou ser alguém na vida, vou realizar todos os meus sonhos, se Deus quiser. mas, Raul, E a tu mensagem foi. final que eu gostaria de dizer é que 2020 não vai ser o ano que vai ficar marcado só pela minha formatura, mas também como essa quarentena serviu para o início de acelerar meu processo de maturidade, de amadurecimento. Também, e também eu sou a prova de que autista pode sim ter vida normal, quebrando preconceitos. O resumo da obra é o seguinte, que onde eu chorei, qualquer um choraria, mas dar a volta por cima como eu dei, quero ver quem daria. É isso. Ai, que lindo, Raul. Eu queria te dizer que eu tenho o maior orgulho de ter passado na tua vida por um pouquinho, né? De ter feito Sim, alguns encaminhamentos, né, na época. sim. E foi ótimo, que tu é uma lição, né, de vida, que a gente sempre está falando só das dificuldades do autismo, né? E no fim tu veio trazer uma esperança de que quando se é feito um trabalho legal, quando existe um trabalho Sim. em equipe, né? Quando existe a família engatada, né, no trabalho, a coisa pode dar certo, né? Então, assim, do fundo do meu coração, eu quero te agradecer, eu quero te desejar a maior sorte do mundo, né, nessa tua jornada que tu vai ter. Seja feliz, que isso é importante, e eu vejo que tu tá feliz, né, que tu tá leve, que tu tá bem. Eu quero aqui dar os Sim. parabéns aos teus pais, a Fabiane, que fez um trabalho maravilhoso, a Fabiane Ângelo, a Cristiane, a psiquiatra, que fez um trabalho maravilhoso, e ao Diogo, que hoje faz um trabalho maravilhoso contigo, né? Sou super fã. Diogo, parabéns de coração. Eu fazia um tempão que eu não falava com o Raul, e eu queria te dizer assim, Diogo, que eu sou só orgulho do trabalho que tu anda fazendo. Parabéns mesmo de coração. E nada como um trabalho em equipe, né? E assim, ó, quero que tu seja muito feliz, muito mesmo. E tu é, na verdade, o combustível para a gente continuar nessa caminhada, né? De eu pegar os pequenininhos e a gente saber que tem um futuro legal. Muito obrigada mesmo, Raul, de coração. O vídeo, né, a live, depois vai lá, daqui umas semanas, vai lá para o canal do YouTube, se inscrevam lá, Roda de Conversa de Autismo, vai estar lá, tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Quer falar mais alguma coisinha?
Que eu também, durante esse período assim de superação, tive também, eu consegui, na natação, que foi que conduzi minha profissão, no Brasil 2017 foi o melhor ano da minha vida. Eu lembro que a minha mãe disse assim, 2017 vai ter o teu ano, e foi. E foi o melhor ano da minha vida, em todos os sentidos. E eu comecei a ganhar 5 medalhas no Campeonato Brasileiro Master de Natação, 3 de bronze e 2 de prata. E em 2018, que começou mal com a morte do meu avô materno, para um autista como eu deve ser difícil de lidar, mas no fim eu superei isso, assim, fiquei de boas, assim, demorou um tempo, mas fiquei de boas. Mas, e continuei sem rodar na faculdade, e também eu e no final, em setembro daquele ano, 2018, eu consegui uma medalha de ouro nível nacional na Copa Brasil Master de natação de 50 borboleta. E no Sul Brasileiro, em 2019, fui atleta de destaque Master de natação. Recebi o prêmio da mão diretor no início desse ano, quando eu nadei na primeira etapa de circuito. E do ano passado. E 3 medalhas do Sul Brasileiro ganhei ano passado. 400 livres, 200 medley e 100 borboleta. E também eu ganho. E nos últimos, de 2018 para cá, de julho de 2018 para cá, eu ganhei 18 medalhas de ouro. Ganhei 14 de nível estadual, 3 regionais do brasileiro e um nacional. Mas aí, Raul, Raul, só uma última pergunta. Se tu pudesse dar uma dica para as pessoas que lidam com autismo, qual seria? Uma dica? É. Faça intervenções desde cedo, se você lida com pessoas autistas. Procure um profissional especializado no assunto e um psicólogo, psiquiatra e um psicólogo e um médico especialista no assunto que entenda do assunto para que ele acerte sua medicação e treine o comportamento do seu filho. É isso. Que bom. Muito obrigada. Um beijo no coração. Bom final de semana. Obrigado. Espero te encontrar depois, pós-pandemia, e ficar sabendo mais de ti. Tá? Um beijo. Tá. Beijo, pessoal. Fiquem bem. Beijão. Tchau. Até mais.